Então, chegamos mais uma vez na sua telinha. Você lembra do cantor gospel que veio a falecer durante um show, Pedro Henrique? Esse aqui, ó. Vai ser tão lindo. Pois bem, a esposa dele, Suilan, veio agora em um podcast revelar a verdadeira causa, enquanto todos nós estávamos acreditando que era infarto, fulminante e tal. Ela foi buscar o laudo, tá? Depois da autópsia que ela foi buscar lá na Bahia. E você vai ver, ouvir, na verdade, da boca dela a verdadeira causa. E o mais incrível é que ela vai dizer que depois dessa cena aqui, ele ainda levantou, balançou a cabeça perguntando o que estava acontecendo. E perguntaram, você tá bem? E ele responde, eu tô bem. Então ele cai novamente e já vai para a UPA e já chega lá sem vida. Você vai ver aqui nesse vídeo. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Um outro assunto também que eu queria falar com você, né? Você disse aí que as pessoas ficaram falando que o Pedro infartou. E você explicou também pra gente no off o tanto de testes que foram feitos para testar a causa da morte do Pedro, né? Eu queria que você contasse aqui. Sim, Então, agora eu tava na Bahia, né? Passei janeiro lá, as férias lá. E aí a gente aproveitou, eu e o pai do Pedro, pra ir em Feira de Santana, que foi onde ele faleceu. E, gente, foi horrível pra gente ir lá. Foi muito ruim. Nossa, foi um peso terrível pra ir lá naquela cidade. Esse vídeo completo, sem as minhas interrupções, tá lá no canal do podcast Pode Crer. Agora ela vai revelar aqui pra gente o seguinte. Ela foi lá, tá, de férias em janeiro, ela foi lá em Feira de Santana para buscar, tá, o exame que revelaria a verdadeira causa do falecimento do cantor Pedro Henrique. E você vai se surpreender com aquilo que foi dito aqui. E aí a gente foi, a gente pegou o laudo, por quê? Porque quando o Pedro faleceu, né, aí levaram, ele chegou a ir pro SAMU, SAMU não, ele foi de carro, os meninos levaram ele de carro, só que estava muito perto de uma UPA. Diz que chegaram com menos de 5 minutos. E ele já chegou já morto. Ele já chegou já sem vida, desacordado. Para quem não sabe, já aproveitando esse gancho da história, Pedro caiu e Pedro voltou. Falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Tem vídeo que mostra ainda ele balançando a cabeça. O que aconteceu? Ele falou, Pedro, você tá bem? Você tá bem? Você caiu? Ele, eu tô bem. Aí caiu de novo. Então vamos lá. Enquanto todos nós estávamos acreditando que ele simplesmente teve um infarto fulminante, caiu e acabou, não foi bem assim. Muitos lugares postaram vídeos, né, até mesmo com cortes e tal, de como foi, de como aconteceu. Simplesmente ele cantando, vai ser tão lindo, e pum, caiu. E ali nós acreditamos que acabou-se, já caiu sem vida. Na verdade, agora ela vem dizer que ele ainda desperta e pergunta, o que foi? Todo mundo perguntando, você tá bem? Ele, tô bem. Depois desse tô bem, ele cai de novo. E aí já não acorda mais. E quando chega, já chega na UPA sem vida, porque o socorro foi muito rápido, como ela disse, 5 minutos eles já estavam lá na UPA. Aí os médicos fizeram vários testes, inclusive ela vai dizer aqui, teve uma suspeita de envenenamento. Olha só como o negócio é mais sério do que a gente pensou. Foi isso. E aí ele não voltou mais. E aí levaram ele pra UPA, mas ele já chegou sem vida, desacordado. Deram um choque nele. Tentaram entubar ele e, se eu não me engano, chegaram a entubar. Porque foi a última notícia que eu tive. Vão tentar entubar Pedro. E aí, nisso, eu já perdi o telefone, ninguém já deixou falar mais nada. Aí Pedro faleceu porque fizeram de tudo e não conseguiram. Aí vieram 12 médicos para dar o laudo da morte. 12 médicos examinaram, né? Tentaram ver. Não acharam absolutamente nada. Opa! Não acharam absolutamente nada. Irmãos, Deus é o dono da vida. Ele dá e ele tira a hora que ele quiser. Ele prepara as coisas. Você já imaginou? Essa questão de falecimento nunca é feliz, nunca é alegre para ninguém.
Só que você já pensou, ela teve um marido que foi recolhido pelo próprio Deus. Ela mesma vai dizer isso aqui. Não encontraram nada que pudesse dizer, ele faleceu por causa disso no pulmão, foi isso no coração, foi isso no rim. Não teve absolutamente nada. Simplesmente um jovem com boa saúde, sem enfermidade nenhuma, foi recolhido. Então, ele deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Acredite quem quiser, tá? Deus é o dono da vida e ele faz da forma que ele quiser sempre. Tinha até alguns que pensavam que ele podia ter sido envenenado. Isso, achou que foi envenenamento. O médico falou, cara, eu não posso dar esse laudo, eu não consigo achar nada. Tipo, ele é muito novo, então precisa mandar ele pro ML lá para fazer uma... Como é que fala, gente? Uma autópsia. Uma autópsia. E para ele ser examinado mesmo e tal. Tem que abrir ele, tipo, né? Aí foi para onde ele foi. Aí fizeram e não deu absolutamente nada. Você já imaginou se tivesse sido um envenenamento? Você já imaginou se fosse o que transtorno isso causaria para encontrar, para investigar e aquilo iria, né, continuar corroendo as pessoas? Se fosse um acidente, como a gente já viu, queda de avião, acidente de carro, acidente de moto, o sofrimento que é e tal, ele simplesmente foi recolhido. Coração intacto, tudo intacto, todos os exames possíveis, patológico, tudo negativo. Nada, eu tenho um laudo, o laudo tá comigo e não deram absolutamente nada. Nada, não foi infarto. Olha o que ela vai Foi falar. Deus realmente quis, tipo, levar, recolher e levou. E eu vou te ser sincero, Deus é tão perfeito que eu acho que Deus falou assim, olha, eu quero fazer e ponto. Porque Deus poderia ter levado ele de várias formas, né? E eu vou te falar, eu mesma achei que era infarto. Porque Pedro tava com dor no peito, em casa. Tanto que quando a mãe dele me ligou, eu falei, Pedro infartou. Pedro tava passando mal, porque ele veio no batidão de 7 dias fora de casa. Chegou em casa para mudar de mala e voltar. Tipo o final do ano, né? Essas semanas que tem na igreja e tal. Aí ele chegou em casa, noite, ainda brincou ainda. Falou assim, Pedro, a gente não tinha essa coisa de ficar com o Zoe no colo pra ela não viciar em colo o bebê. Ele, não fala nada, não, eu vou ficar com ela no colo. Eu falei, pelo amor de Deus, você tá 7 dias fora de casa. Aí ele foi jogar videogame, isso chegou meia-noite. Colocou ela aqui, ele amava ficar com ela no peito aqui. Aí colocou ela aqui e ficou, tipo, sabe, jogando com ela e tal. Enfim, aí, por isso ele tava passando mal, sentindo umas dor no peito. Eu mesma achei que era infarto. Quando a mãe dele ligou, eu falei, não, Pedro infartou. E não foi, porque diz que infarto, o coração incha. Às vezes quando abre, diz que até racha, estoura, sei lá, fica danificado, né? O coração dele tava intacto. Intacto. No laudo, então, não tem infarto? Não tem nada no laudo. Então, gente, o que eu tenho para dizer é, quem acredita em milagre, eis mais um. Aquilo que vem do céu a gente considera como milagre. Agora você veja só, poderá ser um momento de grande tristeza, é a dor da perca, mas da forma que foi, é totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginam. A gente especulou tanta coisa, imaginou tanta coisa, e não tem no exame absolutamente nada para diagnosticar a causa de toda essa história. Então, como ela disse, nós só podemos acreditar que foi Deus. Então, muito obrigado por ter ficado até o final. Vira essa chave na sua vida, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.